Minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas a mais um momento de EBD Online, momento em que nós estaremos trabalhando subsídio para as aulas de juniores. Nós que vamos comentar neste momento sobre a lição de número 10, Esaú e a bênção da primogenitura. Conversando com vocês sobre estas bênçãos, nós vamos trabalhar Esaú, Jacó, o nosso patriarca Isaac e, por sua vez, alguns outros personagens que aparecerão. O nosso devocional, e aí é interessante que você explore isso com o seu aluno, começa na segunda-feira falando sobre não faça nada de errado. Então a gente vai trabalhar, mesmo que o aluno não tenha meditado nesse momento devocional com a lição, mas você faz esse resgate, não fazer nada de errado. Este erro pode ser trágico para ele, pode ser trágico para a sua família, pode ser trágico para a igreja. Então você pode até dar outros exemplos, além do exemplo aqui de Esaú e Jacó. Ainda na consequência, ou na sequência, reconhecer os seus erros. Então tem muita gente que não reconhece os seus erros e, consequentemente, vem aí algumas situações indesejáveis. Quarta-feira, a bênção e a maldição diante de ti, é citado Deuteronômio 11, 26. Então, trabalharmos a bênção e a maldição. Quando formos trabalhar Esaú e Jacó, nós vamos então trabalhar também bênção e maldição, já que ele rejeitara a bênção da primogenitura. Quinta-feira, decida obedecer para ter a bênção. Então, neste caso, olha o que a lição nos recomenda, que a obediência antecede a bênção. Para ser abençoado, é preciso ser obediente. Sexta-feira, Deuteronômio 30, versículo de número 16, vai dizer, antes do caminho para ser abençoado. Então, andes no caminho para ser abençoado. No sábado, decida entre a bênção e a maldição. Então, nós temos a escolha, os nossos alunos de juniores, 9 e 10 anos, eles também têm a opção de escolher o que é certo e o que é errado. Bênção, maldição. E aí, explorando as escrituras, vocês têm a possibilidade de tratar o que a lição ela vem narrando. Olha, começa falando sobre quando Isaac tinha 40 anos, casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Rebeca não podia gerar filhos e por isso Isaac começou a orar a Deus por sua esposa. Olha que coisa linda. Antes de entrar nas desavenças de Esaú e Jacó, como você poderia explorar isso para que o seu aluno, a sua aluna, pudesse entender a necessidade de interceder por outra pessoa. Olha aí, Isaac intercedendo por sua esposa, porque ela não conseguia ter filhos. E Deus, mais na frente, atende a oração de Isaac para que ela tenha filhos. E quando tem logo gêmeos. Muito bem. Você pode explorar isso aí com esta situação. Voltando então para os objetivos da lição. Então nós temos aí que nossa lição vem enunciar os motivos que levaram Esaú a vender a sua primogenitura. Você pode trabalhar a questão da relação comercial e também a própria situação de que Esaú menosprezou o direito à primogenitura, tá? Então, com isso, você pode enfatizar
os presentes que Deus dá e que muitas vezes as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos não valorizam os presentes que Deus dá. No texto de memorização, Hebreus 12 e 16, vocês podem usar as técnicas diversas de memorização. Eu costumo fazer uma memorização por repartição e depois por somatório. Você pode dividir cada palavra ou um grupinho de palavras por cada aluno que você tem. Então vamos imaginar que você tem aí 10 alunos. Pega este versículo 16 do capítulo 12 de Hebreus e divide no número de alunos que você tem. E passa a trabalhar com eles de forma que eles vão individualmente citando a parte de cada um. Posteriormente, você pega grupos e, no final, junta tudo para que eles memorizem. Um exemplo. Aluno 1, você dá a ele a palavra e tomem. Já o outro, cuidado. O outro, também. O outro, para quê? Um outro, ninguém. O outro, se torne. Um outro, imoral, e assim por diante. Se a sua sala não tem muitos alunos, uns 5 alunos, por exemplo, então faz um grupinho de palavras. Então, ao primeiro aluno, e tomem cuidado também. Ao segundo, para que ninguém se torne imoral. Ao terceiro, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, e assim por diante. Cada um tem um grupinho de palavras, vai fazer a memorização deste grupinho e automaticamente vão tentar memorizar o grupinho do outro. No final, chama todos e vão citando até chegar o momento deles memorizarem tudo. Então terão um versículo decorado já numa estratégia diferente. Mas se você quiser continuar colocando o versículo num quadro, num cartaz, e fazer com que eles decorem linearmente, pode fazer, tá? Fique a critério, faz parte aí das suas estratégias de ensino. Mas se você puder dar uma modificada, tá? Vai ser melhor. O aluno gosta dessas mudanças, até porque cada vez que muda um pouquinho, chama a atenção dele para as novas estratégias. E aqui a gente tem, tá? Dentro da história em si, do Explorando as Escrituras, 2 imagens que você vai trabalhar, tá? Então, pegando aí o seu manual, trabalhar essas imagens. A primeira imagem tem a família, onde você tem Isaac, sua esposa Rebeca e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. E vão trabalhar essa história, já que não é tão longa, trabalhar essa história desde o seu nascimento, o texto que vai dizer que Isaac amou a Esaú, já Rebeca amou a Jacó. Trabalhar isso de forma que eles compreendam que os pais precisam amar os filhos de igual modo, não dá preferência a um ou a outro. Assim também eles, os vossos alunos, saberem que precisam amar a todos com igualdade. Buscar este sentimento para que ele possa entender que ele mesmo sendo criança, ela sendo criança, precisa colocar no seu coração amar a todos. E que se algum pai ou alguma mãe tem esse sentimento por um filho e outro não, está equivocado, tá bom? E aí, dando sequência a essas ideias, você pode trabalhar as diferenças de aparências. Olha aí no parágrafo 3º, o comentarista da lição vai falar sobre eles serem gêmeos, contudo, com aparências diferentes, não é? Um era peludo, o outro não, e você pode trabalhar com bonequinhos diferentes. Eu vou pegar aqui no cenário para a gente poder dar esse exemplo para você, tá bom? Vamos pegar aqui.
tá? Peguei 2 bonequinhos, tá? Então, a ideia é que você trabalhe os bonequinhos, mas de acordo com as suas características. Quais são as características que é colocado aqui? Ó, Esaú gostava de viver no campo. Então, que situações você pode caracterizar um dos bonequinhos, ou uma das imagens, ou um dos seus desenhos, como aquele que gosta do campo? A imagem que está na sua lição já aborda que Esaú tinha arco, tinha flecha, tinha frecheira, comia aí uma comida que ele gostava de preparar, o guisado, que mais na frente a gente vai entender o guisado lá, ou a lentilha. Então você pode fazer isso. Enquanto o outro, ele era pastor, ele gostava de estar com as ovelhas, não era peludo como o outro. Então você pode pegar os mesmos bonequinhos que você confeccionou ou que desenhou e trazer algumas características diferentes para dar a esses bonequinhos uma característica específica para Esaú, uma característica específica para Jacó, tá bom? Então, feito isso, tá? É essa a dica. Aproveite as imagens que você tem na lição. Se não chegou a confeccionar os seus bonequinhos, não há problema, tá? Tem gente que está aproveitando aí, levando data show para a escola dominical, ou a escola dominical já tem, pega as imagens, reproduz, não há problema nenhum, tá bom? Mas, professor, eu não tenho data show, eu não tenho aqui os bonequinhos, eu não tenho alguns recursos que outras escolas têm. Então, aproveite a sua lição, a lição do seu aluno e trabalhe as imagens que ele tem aí para poder diferenciar os 2 irmãos, tá bom? Para poder fazer isso, é bom explorar e realizar a leitura de imagens. Vamos lá. E aí, nós temos então, no nosso manual, que certo dia Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas quando seu irmão chegou do campo com muita fome. Então pediu para ele, e neste episódio, vocês sabem, vão repassar isso para as crianças, que o desejo de satisfazer a sua fome foi maior do que o desejo de satisfazer a Deus. Então ele fez questão de jogar fora o direito que era dado ao irmão mais velho para saciar a sua fome. E aí você pode trabalhar com a sua criança, com as crianças, com os vossos estudantes, esse desejo que bate em nós para não trocarmos o que é precioso, as coisas espirituais, pelas coisas materiais. E a sua criança de 9, 10 anos, da classe juniores, tem que estar bem ciente de que nós precisamos valorizar as coisas espirituais. Valorizar Pai, Filho e Espírito Santo. Querido professor, querida professora, que Deus te abençoe e que te uses maravilhosamente nessa lição, tá? E que você possa explorar dentro do seu manual algumas situações que são colocadas aí complementares, como a sala do professor, e, se você puder, explorar as questões que aparecem aí como você sabia. Você sabia? Então tem lá, o nome de Esaú significa coberto de pelos. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Esta situação você pode até aproveitar para desmistificar uma coisa que é ensinado nas congregações, de que Jacó, o seu nome já dizia que ele era enganador. E que por esse nome, ou por ele agarrar o calcanhar do seu irmão na hora do nascimento, ele é taxado como enganador para o resto da sua vida. Lembra-se que as crianças não nascem ruins. Jacó não nasceu ruim. Jacó não nasceu enganadora. O nome foi colocado em razão que ele agarrou o pé do seu irmão. Não havia maldade ali.
Tá? Então, algumas pessoas aproveitam. E o ato de ter enganado o seu irmão, o seu pai, nessa desavença aí, e na compra da primogenitura, acontece já adulto. Então, você pode explorar aí, que já perto dos 40 anos é que isso acontece, e não há outros episódios. E que quando ele viaja, sai de sua terra, né, Deus faz questão de se revelar para ele e mostrar que Deus era com ele. Deus não é com nenhuma pessoa que faz questão de enganar os outros, mas pelo contrário, ele aproveita as pessoas que por algum motivo pecou para mostrar que ele é redentor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, aproveita, faz um compartilhamento destes vídeos, deste momento de discussão pedagógica, e se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, tá bom? Ativa lá o sininho para que você seja notificado assim que nós tivermos publicado as nossas aulas. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que a tua aula seja uma bênção. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.